Eu vou falar hoje sobre esta construção de identidade que eu estou fazendo com minha carreira, com toda a parte que eu hago. E eu vou contar um pouco de exemplos e eu vou citar alguns casos de moda no mundo também, porque a questão do histórico da moda é muito importante. E vou falar de dois casos que para mim é divino da década de 90, que é John Galliano, que é parte de Dior e hoje hace Margiela, e vou falar também de Alexander McQueen, que se foi, pero tem uma identidade muito interessante para nós outros e como a história da moda também. Eu comecei com a Sintecal desde 2007, então há 11 anos que estou fazendo projetos para eles. A associação é muito forte em Brasil, eles cuidam de toda a parte dos componentes. E isto para nós outros é muito interessante porque é a primeira cadeia da moda. Então, quando começamos uma investigação, muito interessante para entender a parte de tecidos, a parte de técnicas, a parte de detenimento, a parte toda de construção de um componente. Então, quando pensamos que moda é somente a prenda, não. A moda também é a primeira parte da cadeia que podemos construir componentes. E esta parte é muito interessante, porque tem uma abertura muito grande de novidade, porque as empresas não intentam fazer coisas diferentes, e é mais interessante que você pode fazer tudo que os desenhadores vão trabalhar. Então, quando fazemos o lançamento de Inspira Mais, que é este projeto que Mônica já teve a oportunidade de ir, e agora olha, Natália se foi também. E é muito interessante porque é a primeira etapa da cadeia. Então, quando temos os lançamentos de Inspira Mais, temos como 6.000 desenhadores brasileiros mirando as coisas que fazemos. Trabalhamos com em torno de 150 empresas brasileiras que fazem desde metais, aviamentos, componentes, tecidos e outras coisas que estão expostos. E cada temporada fazemos 600 componentes. Eu comecei trabalhando com eles, depois de trabalhar com a Sintecal, eu comecei a trabalhar com a BIT também, que é a Associação Brasileira Textil. E eu comecei um projeto cápsula que é para importação. Então, eu comecei a trabalhar com mais de 200 marcas brasileiras a melhorar e a fazer capacitação de produtos para ser venda internacional. Então, começamos a fazer isto para fazer feiras internacionais, para começar a tentar um produto um pouco mais original. Por quê? Quando começamos a fazer as feiras brasileiras, as feiras internacionais, os produtos brasileiros não tinham identidade. Então, ele não conseguia concorrer com produtos que estavam nessas feiras internacionais. Então, o retorno dos compradores era que o produto não tinha nenhuma identidade. Não tinha uma paleta de color, eram produtos que eram cópias de marcas internacionais. Então, imaginava, a gente tinha uma marca brasileira, tinha uma marca internacional com o mesmo produto. Então, num mercado tão pausterizado, num mercado tão que tudo é muito igual, por que fazer os mesmos produtos? Por que não pensarmos um pouco qual que é a nossa identidade e trazer isto para os nossos produtos? Então, quando a BIT me chamou para fazer este projeto, eu comecei a trabalhar com praticamente todas as marcas brasileiras, desde Farm, Osklen, Pedro Lourenço, enfim, todas as marcas, desde marcas muito chiquitas a marcas muito grandes, e comecei a desenrolar toda a questão dos produtos para o mercado internacional. Então, desde a parte de tema, produto e parte comercial também, então precificação, a parte de preços, construção de imagem, então tudo que se vai para uma feira internacional, eu olhava alguma parte. Walter para mim tem uma importância muito interessante porque me comecei a trabalhar com ele em 2007 e eu fui para a marca como se fosse as pernas esquerdas e direita. Então, porque quando eu entrei na marca, a marca estava quase cerrando. E ele fez parte da Semana de Moda de Fashion Rio. E com a entrada das marcas internacionais em Brasil, então, por exemplo, Prada, Balenciaga, Celine, enfim, todas as marcas internacionais, nós, como pagamos muitos impostos em Brasil, o produto se quedava com um preço muito alto. Então, as pessoas preferiam comprar um produto de Marc Jacobs do que comprar um Walter Rodrigues. E
Isto se aconteceu com muitas marcas. Então, por exemplo, se foi lá a época que Alexandre Herkovich vendeu sua marca, se foi lá a época que Walter Rodrigues cerrou sua marca. Então, muitas marcas brasileiras cerraram as portas, como Zump também, que era uma marca de los anos 60, que era uma marca de jeans. Então, a maioria das marcas cerraram porque não tinha poder de competitividade, de competir. Porque o preço acabava o mesmo. Se teníamos uma marca premium, é o mesmo que competir com um jeans de Prada, um jeans de... E mesmo temos que pensar que temos a entrada de Zara. Então, todas as pessoas preferiam comprar um Zara do que comprar um desenhador brasileiro. Então, decidimos cerrar a marca. Walter começou um trabalho com consultoria, que eu trabalho com ele até hoje. Ele é nosso coordenador em Asintecal também, então ele faz parte de tudo. Então, trabalhamos muito juntos, em diversos projetos. Walter habla da questão do mundo globalizado, que para mim é muito importante, e a questão da alma de um desenho. Todo o produto tem que ter uma alma. E temos que saber como traduzir. Alma é a mesma coisa que em espanhol, não é? Perfeito. Perdão. Temos que pensar que este produto tem que ter uma vida. E ele tem que traduzir e passar uma mensagem. Então, quando este toca uma pessoa por sua história, por uma questão de comunicação, por uma questão de contar um produto, por uma questão de ser um produto tão contemporâneo, por ter uma paleta de colores que representam um lugar, por contar uma vida de uma associação, porque, por exemplo, agora que estou fazendo diversos projetos de artesania, começamos a colocar nas etiquetas os nomes das pessoas que fazem os produtos. Então, comunicar isto é muito interessante. E aí, por exemplo, quando ele abre da questão da marca, não podemos ter uma crise de originalidade. Podemos ter uma crise de qualquer coisa, até de plata, mas não de originalidade. Então, a questão de criação é muito interessante para nós outros. Inspira Mais hoje é o principal salão de componentes de Brasil. São 2 edições por ano. Temos uma em janeiro e outra em julho. Eu trabalho com eles com toda a parte de pesquisa, de búsqueda, e hacemos toda a questão de inspirações para 2 anos. Então, estamos trabalhando já com 2020. Por que é tão rápido? Porque a moda necessita de rapidez. E nós, como empresa de componentes, estamos trabalhando com o que vai ser moda em 2 anos para os componentes. Então, temos que ser um pouco até mais rápido, porque estes produtos é que vão chegar no mercado para os desenhadores. Se os desenhadores não encontram um produto interessante, ele não vai comprar acá, ele vai comprar em China. Então, temos que ser muito rápidos, muito conectados e muito globalizados. E trazer toda esta comunicação do que está acontecendo no mundo e trazer todo esse universo, toda esta mirada, todo esse mood board e trazer decodificar essa informação e fazer produtos. Então, esta é a forma que trabalhamos em Inspira Mais. Eu não sou PR, eu não sou RP, eu não sou uma pessoa de comunicação, mas eu amo apresentar minha cultura de meu país. Para mim, Brasil tem um potencial muito grande. Eu viajo a todo momento. Ano passado eu hice como 15 países em um ano. E se perguntam para mim, queres mudar de São Paulo? Não. A cidade é caótica, o tráfico é terrível, o trânsito a violência é terrível. Estamos passando por uma parte de política que é muito complicada também. Mas eu amo o Brasil, eu amo os desenhadores, eu amo a moda, eu amo a cultura brasileira e creio que como professor eu consigo passar esta informação para meus alunos e ter novos desenhadores que têm essa identidade também. Não só em Brasil, mas como acá e agora como em Paraguai também, que estou trabalhando e fazendo projetos também. Para mim, um desenhador ele tem que ter uma visão analítica incrível, uma criatividade, sabedoria e repertório. Por quê? Esta é o básico. Eu hablo empeço minhas classes assim, para todos os meus alunos. Os olhos se quedam assim. E para mim, estas informações são muito importantes porque quando temos uma visão analítica, começamos a mirar tudo que está acontecendo no mundo e
começamos a decodificar essa informação e trazer para o nosso projeto. Então, tudo que eu aprendo acá, por exemplo, eu miro diversas coisas, eu vou visitar marcas, eu me gusta passear por locais, eu saco fotos, tudo isso vira informação para meu trabalho. Então, a minha visão analítica de tudo que está acontecendo no mundo, ela de uma certa forma se transforma em meus produtos também. Quando eu leio em todos os lugares que me vou, as pessoas perguntam: "Você é hindu ou árabe? Por que usa o turbante?" E quando começamos a pensar na parte da história, por exemplo, os lutadores sul-americanos de Brasil, eles usavam turbante também. Então, quando começo a mirar um pouco da história brasileira, começo a mirar muita gente, muitos homens de falda, de turbantes. E por que eu sou hindu? Somente porque a imagem dos hindus são como esta hora? Porque vocês não têm história. Então, as pessoas hoje não conseguem entender um pouco da história. E esta questão das imagens errantes é muito interessante, porque hoje, como podemos viajar, a questão das fronteiras não há, e podemos captar muitas coisas, tanto do passado quanto dos momentos. Então, eu posso colocar em um look muitas imagens errantes. Eu posso colocar coisas que eu encontro em Uruguai, em Paraguai, em Índia, que eu trabalho em Índia também. Este ano me fui a Dubai, eu comprei algumas coisas. Então, eu tenho reconhecimento e conhecimento de comprar um produto e saber o que eu estou trazendo. Então, mesmo se compro uma marca, eu sei o que estou vestindo também. Então, essa questão de entender um pouco mais que toda a questão da comunicação é você que vai ser. Então, eu tenho certeza do que estou trazendo. Então, acá tenho uma marca brasileira, outra marca brasileira e uma artesã brasileira. Estou todo do Brasil. Então, estou completamente trazendo coisas do Brasil. São marcas, esta de Água Consultoria, esta é uma marca brasileira que é de grande porte, que é Renner. Este é João Pimenta, que é um desenhador brasileiro. E esta é uma chica que chama Marina Studinski, que faz tudo artesanal. E, se mirar, tenho uma honra brasileira em minhas costas, uma honra atlântica, de uma mata atlântica. Então, assim, para mim, Brasil tem uma importância muito forte em meu trabalho. Eu compro produtos brasileiros, eu compro produtos de outros lugares que me vou também, mas tenho um amor e um respeito muito grande por os desenhadores brasileiros. E não estou preocupado por o preço. Eu trabalho para isso. Se temos um produto, podemos falar de uma questão de dualidade. Então, pode ser o centro ou a periferia, pode ser um bairro de luxo ou pode ser outra coisa. Então, esta combinação de imagens é muito interessante para nós que fazemos moda. E tudo que está acontecendo hoje são imagens errantes. Então, quando miramos o desfile, a passarela de Gucci, aquilo é uma imagem errante. Porque Alessandro Michele faz essa tradução divina, porque pode ter um turbante hindu, pode ter uma prenda muito britânica, pode ter um bordado que é feito em Japão, pode ter um tenimento de outro mundo. É uma junção de imagem com todas as coisas que dá a passarela de Gucci, que é toda a parte visual de todas as tendas e traz uma coisa muito interessante. E aí, por exemplo, eu trouxe dois casos, que são John Galliano e Alexander McQueen, que são dois desenhadores muito importantes para a história da moda. E aí, quando pensamos e miramos o que eles disseram com a moda nos anos 90, é tudo que está acontecendo agora, porque a importância da prenda e da marca que teve nos anos 90 está começando novamente agora, porque quando miramos um desfile de Balenciaga, eles comentam do poder dos sonhos, the power of dreams. Então ele coloca isso na campanha, porque se você está comprando uma roupa de Balenciaga, você está comprando um sonho. Se você está comprando uma marca como Valentino, você está comprando uma marca com o logo de Valentino. Então todas as marcas estão trabalhando com uma questão visual, com as tipografias de los nomes de las marcas. E isto por quê? Para ser comunicação. Mas aí, além de ter produtos, eles têm uma comunicação muito forte. Então, todas as marcas têm uma tipografia e comenta de um poder de comunicação muito grande. Um desenhador que me gusta muito, que é J.W. Anderson, da marca Loewe. Imagine, ele tem 29, 30 anos,
ele começou a trabalhar em la marca Loewe, que é uma marca espanhola muito clássica, e cambiou toda a identidade de Loewe. E quando ele começou a trabalhar em Loewe, ele começou essa parte de comunicação do logo muito forte. Então, por exemplo, se você está caminhando por Barcelona ou Madrid, começa a mirar um portão com o logo de Loewe. Pero é tão divertido, é tão interessante a forma de comunicação que não consegue decodificar ou entender que esse logo é um logo, porque ele é um dibujo diferente. Ele tem uma ideia de tipografia que é completamente diferente dos logos básicos. Outra coisa que ele fez até agora, quando mira no Instagram de J.W. Anderson, ele te invita a ser parte da marca dele, porque ele pede para você mandar 6 fotos e as fotos e o ganhador das melhores fotos vai ser a campanha da marca. Então, ele começa a invitar as pessoas do mundo todo a ser parte da marca dele. E uma outra coisa que ele fez, que para mim é um poder muito interessante para começar a entender um pouco mais do produto local, ele pergunta no Instagram: qual é o lugar que você se vá quando estás em Barcelona? Qual é o lugar qual o museu que você prefere quando estás em Madrid? E aí agora ele está lançando tendas em los spots, los melhores spots que ele encontra de informação em seu Instagram. Então, a comunicação é muito importante para começar a entender. E esta forma de traduzir isto tem que ser sempre muito rápida e muito inteligente. E aqui, John Galliano insiste em uma coleção incrível pensando em Índia, então começa a pensar. Ele insiste câmbios, né? Tem outras informações nesta coleção que são muito fortes também. Por exemplo, ele colocou Índia com um performer dos anos 80 que se chama Leif Bowery, que é um chico de Nova York, que ele pintava todo o corpo. E aí ele cambiou esta informação para ser a imagem de John Galliano de 2003. Galliano, depois desse momento de Dior, passou por um problema muito grande da questão de preconceito. Ele estava borracho em uma balada, uma pessoa gravou ele falando de los judeus e perdeu sua carreira em Dior, pero hoje, por uma questão de retransformação e reposição do mercado, como Galliano é muito inteligente e muito forte como desenhador, tanto de passarela como de produto também. Então, quando miram um produto de Dior e como Margiela, de onde ele está agora, tens uma identidade muito forte e tens uma construção. Então, Galliano tem um olho e uma mirada tão especial que, independente do que ele fizesse, ele ia ser reposicionado no mercado, porque ele tem um poder de moda muito forte para a moda. Então, ele se arrependeu, e quando, lá nos anos 90, que ele aparecia trajando peles em lo final, dando tchau, ele queria aparecer a todo momento, ele gostava de vender sua imagem, agora ele não quer desaparecer por nada. Não há plata no mundo que vai aparecer a imagem de Galliano. Por quê? Este poder das pessoas poder filmar e fazer qualquer coisa com sua imagem é muito complicado. Então, hoje temos que ter um cuidado muito mais forte, porque qualquer um pode gravar, qualquer um pode colocar e você pode passar por um problema muito grande por essa questão, porque não podemos falar e fazer qualquer coisa, porque tudo está filmado. Agora, um outro chico que eu amo também, que é Alexander McQueen. McQueen sempre teve um poder muito interessante em meu trabalho, porque a pessoa que descobriu McQueen foi Isabella Blow, que era uma grande periodista de moda, que trabalhava em Tatler. Isabela tem uma importância muito grande em meu trabalho, porque era uma mulher muito excêntrica. Ela se matou, como McQueen também. Ela se matou em 2007, e depois McQueen em 2009, 2010, não me recordo. E Isabela estava na coleção de McQueen em Central St. Martins e comprou toda a coleção de McQueen. E para ele se foi muito importante ter o apoio da Isabela, porque foi ela que trouxe ele para o mundo da moda, para marcas como Givenchy, enfim, todas as marcas que ele trabalhou. E todas as marcas que ele trabalhava, Isabela era como uma consultora de imagem também. Então ela tinha um poder muito interessante. Mas falando da questão das imagens errantes, mirem que aqui temos um tartan, que é um pattern, que é um estampado muito forte britânico, né?
e muito reconhecido, tinha uma importância muito grande no trabalho de McQueen, porque ele trabalhava com padronagem. Ele começou trabalhando com alfaiataria, que não sei, é o mesmo acá, alfaiataria? Zateria? Zatreria. Então ele trabalhava com toda essa questão de padronagem. Ele começou trabalhando com cortes muito masculinos para trazer isto para o universo. Então ele tinha um poder de construção muito interessante. E quando ele foi à Índia, ele pensou, por que não fazer um sari com tartan? Por que não fazer uma construção de sari com bordados de la Rainha Victoria? Ou pensar em toda essa questão da construção de la Rainha Elizabeth ou da questão da Rainha Victoria com saris e com bordados britânicos e com coisas. Então e mesmo que se formos pensar na questão da história, a Índia foi uma colônia de Inglaterra, né? Então é muito interessante porque quando ele foi, ele fez este câmbio, essa junção de informação. Então ele fez saris, um formato muito reconhecido para construir em la prenda indiana, mas também colocasse a ideia de tartan e aqui bordados que foram muito fortes em la época vitoriana. Estas joias, quando você caminha em Índia, todas quadras há estas joias para mirar em Lacade. Então ele pegou a parte mais típica da Índia, que são as dançarinas, e colocou as joias como cabeças, enfeites, por uma ideia de styling. Quando miram os releases desta coleção, era como se fosse Rainha Victoria se foi à Índia. Então ele conta uma história que pode ser nem verdadeira nem nada, mas é a história de McQueen. Então como desenhadores temos esta oportunidade de proponer coisas e proponer histórias, e não precisamos ficar preocupados com esta questão de fazer imagens errantes. Se comunicamos isto bem, então quando você coloca Alexander McQueen em Índia, estas imagens vão aparecer. Então temos que comunicar. Uma coisa que Valentino e Seste eles fizeram uma coleção pensando em Quênia. Pero uma periodista de moda foi falar com o desenhador e perguntou: "Você se foi a Quênia?" Não, não foi a Quênia. Então, este se foi um problema muito grande em la semana de moda. E depois fizeram campanhas com modelos blancas, loiras, rúbias, e não colocaram nenhuma negra. E colocaram os quenianos pulando em lo background das fotos e todo mundo da moda contestou a questão das imagens também. Por quê? Porque se tens um poder tão grande de imagem e tens um orçamento e um valor muito alto, por que fazer isto? Levar as pessoas para a Quênia e não contar um pouco dessa história e não trazer um pouco da questão de outros negros, outras pessoas, de uma questão de diversidade, de miscigenação. A questão das peles são muito interessantes. E, por exemplo, a questão de Valentino se foi muito interessante para nós outros que trabalhamos com moda, porque em Loli Release, que mandava para todos os jornalistas, todos os periodistas, não tinha nenhuma informação sobre o Quênia. Então, esse para a comunicação com uma marca como Valentino é um erro. Nesta temporada, eu tinha uma periodista que é Elizabeth Tudor, que trabalha para a Vogue, e ela me mostrou o release. Não tinha nenhuma palavra sobre Quênia. E toda a passarela era hecho com inspiração em Quênia. Então, este problema é muito grande para a gente também que trabalha com moda. Não hacemos a comunicação bem. Então, temos que pensar que a comunicação, por obrigação, é de comunicar. Eu vou começar agora a contar um pouco do projeto AK, que é muito interessante para mim, porque eu estou conhecendo um pouco mais da cultura de vocês, que é muito forte e muito interessante. Quando eu estive aqui por invitação de Eva, que está cá, ela é a culpada de tudo. Eva me invitou por Oscar, que é nosso coordenador, diretor de Hort, e eu vim para uma charla de moda em Hort, e eu falei uma coisa que, por que todos querem ser tão globais se temos a oportunidade de ser locais? E Oscar depois me procurou na universidade e falou assim: acá queremos que as pessoas sejam globais. E eu falei: Oscar, se começamos a ser globais, começamos a perder nossa identidade. E aí
vamos colocar esses alunos como no mercado? Tão pasteurizados, tão conectados com a moda internacional, tão fortes. Temos que pensar que temos que começar a ser locais para depois trazer esta mirada por um formato internacional. Então, temos que começar por acá para depois mostrar a vocês como ser internacionais. Porque é este momento que você vai pegar a informação que encontra cá e trazer para um produto muito internacional. E aí ele, depois de 6 meses, me invitou para ser o diretor criativo deste projeto. É um projeto que começamos no 5º semestre, né? Séptimo, que começamos no 7º semestre, que quando as chicas, antes de ir para o mercado, elas fazem um projeto de moda. Elas têm que fazer em grupo, que para mim é uma oportunidade muito interessante para trabalhar em grupo e entender como trabalhar em grupo, até porque hoje as empresas não têm somente um desenhador, mas têm um grupo de desenhadores. E aí começamos a compartilhar essa informação para trabalhar sempre em grupo. Eu trabalho com 2 professoras maravilhosas, que é a Madalena, que está cá, e Lucia, que está cá, e também com Carol Garcia, que é como a parte mais divertida, porque a todo momento ela está fazendo juegos, brincando e nos conectando um pouco mais com uma informação muito incrível que ela traz para a gente, com todo o potencial que ela tem como diretora de uma organização que é a Belas Artes em Brasil. E aí, por exemplo, começamos esse projeto com as chicas em 2016 e aí começamos a pensar o que podemos falar da história de Uruguai. E aí, quando eu comecei a vir cá, eu me fui em Passionária, eu empecei em diversas tendas, me fui a Manos do Uruguai, me fui em várias marcas e vi que a questão dos ofícios tem uma importância muito grande para vocês. E aí, por que não podemos trazer a questão do ofício, mas não transformar isto em produtos contemporâneos? E aí, então, pensar na questão do local, mas a ser produtos internacionais. E aí a ideia foi a ser toda essa questão que transformou em Crude, que é o projeto. Acá, Carol Garcia e eu. A gente tem diversas etapas para a construção dos produtos. Acá eu coloquei um pouco das etapas. Então, a gente tem uma identificação de tema, compilar todas as imagens, construir a carta de colores, tudo que hacen em um estúdio de desenhador de moda. Depois vamos buscar a identificação das técnicas artesanais que vão ser utilizadas. Normalmente, a Madalena trabalhando com as chicas todas as semanas. Eu venho uma vez por mês para fazer lo malo, escolher tudo e mirar a parte melhor deste projeto. Então, eu sempre era lo malo da turma, porque eu tinha o poder de cortar e de fazer. Temos uma parte muito interessante, porque quando vamos fazer a prova de roupa, eu venho com uma terreira dourada e eu corto tudo. Então, a Madalena sempre diz em sala em la classe, Lúcio vai vir com uma terreira dourada para cortar todas as prendas. E por quê? Como poder de diretor criativo, se vocês entendem qual o valor de um diretor de criativo para uma marca, é de cambiar tudo. Então, ele não desenha, ele não dibuja, ele não faz nada, mas ele tem a importância de mostrar esta imagem para o mercado. Então, um diretor criativo é uma coisa, um desenhador é outra completamente diferente. Depois a gente vai começar a buscar os materiais e fazer a construção da coleção. Elas iniciam os dibujos, as silhuetas e começam a construir isto em lo manequim. Na quarta etapa, elas começam a fazer as peças, fazemos uma prova com toda a questão dos materiais e depois fazemos uma finalização de coleção, que são as provas. São 3, 4 meses de muito trabalho. As chicas ficam cansadas, tem uma prova acá, que do Grupo Ritra, que se hiciste parte ano passado. É muita coisa para pouco tempo, porque elas têm que fazer tudo, desde a parte dos produtos, a parte de comunicação e também procurar plata para o evento. Então, todo estão em las manos de las chicas. Então, é um processo muito cansativo, tanto para nós professores também, mas como colocamos muito amor neste processo, no final estamos agotados, pero apaixonados, porque a imagem é muito interessante e muito incrível. E
temos um poder muito interessante de construção. Acá eu estou mostrando um pouco de todas as etapas. Esta é a primeira etapa das questões das imagens. As chicas de membro trabalharam com a questão do gaúcho, então temos uma construção de mood board com texturas, formas e coisas que elas vão começar a trabalhar. Cartela de colores. Normalmente sempre peço para minhas alunas trabalhar com cartela de colores hecho à mão, porque não tem plata, não podem comprar Pantone, porque Pantone hoje é muito caro. Então temos que fazer a cartela de color por las manos. E uma coisa que eu peço para mim também em todas as classes que dou, a ser combinação. Então temos que fazer bicromia, tricromia e quadricromia. Por quê? Quando temos uma mirada muito forte e às vezes podemos trabalhar somente preto, somente branco, somente bege, somente vermelho. Então, temos algumas cores que somos treinados como desenhadores que sempre vamos utilizar. Então, como desenhadores, temos que proponer outras cartelas de colores também. Então, a ideia de fazer as bicromias, tricromias é importante para começar a ter uma mirada diferente que é a mirada tua de todos os dias. E aí começamos a parte das técnicas. Acá elas começam a trazer diversos materiais, então tudo que elas podem trazer com texturas. Este é um pouco de cada uma das técnicas, então plissados, gravados, recorte a laser, a coisa do tecido de ponto que é muito forte acá. Então outro aqui do grupo membro. Depois trabalhamos com a questão das silhuetas. Isto é muito interessante para mim porque este é um momento que, quando vamos montar uma forma, porque quando começamos um produto de moda, sempre pensamos no básico. Então, vamos fazer um t-shirt, é um t-shirt básico. Vamos fazer um campeiro, é um campeiro básico. Vamos fazer uma camisa, é uma camisa básica. Temos que pensar que, nesta questão de produto, podemos cambiar a padronagem. Hoje, ano passado, me fui a Zara. E hoje, Zara tem um setor de padronagem muito forte. Por quê? Eles querem cambiar totalmente a imagem das padronagens de Zara. E eles também estão fazendo na questão dos componentes que cada vez está melhor. Por quê? Eles querem cambiar a imagem de que os produtos malos e mal acabados são feitos por Zara. Porque eles têm a plata para comprar o mesmo tecido que Chanel compra. Eles têm o poder de comprar o mesmo tecido que Gucci compra. Então, quando me fui a Zara ano passado para fazer um trabalho para eles, para fazer uma planificação de todo o mercado, um mapa de todo o mercado brasileiro, eu comecei a mirar as telas de tecidos e estava escrito: esta tela é de Chanel, esta tela é de Gucci, esta tela é de todas. Tinha todas as marcas, era um terror. Então, eles fazem como 1000 produtos por temporada, às vezes até mais do que isto, e isto se vai para o mundo inteiro com produtos que eles compram, que eles têm a oportunidade de comprar no mesmo fornecedor, no mesmo taller da marca que tem o produto final. Então, trabalhamos com a questão das silhuetas. Os manequins é muito importante para mim também. Então, temos que ir para esse manequim, temos que entender essa questão da forma e temos que entender a questão da finalização. Depois, elas fazem os dibujos, porque elas já têm certeza de como fazer a questão da forma. E depois vamos fazer a coleção. E todas as etapas há uma prova. Há uma prova com uma tijeira dourada que vai cortar alguma coisa. E aí depois começa a questão da coleção. Acá somente há protótipos, que é a primeira etapa. E depois começamos a melhorar um pouco mais esta questão da finalização. Então, etapa por etapa, construímos toda a coleção que se foi apresentada em lo Museu MAP. Então, aqui mais uma etapa de construção, prova de roupa. Tudo tem uma prova de roupa, uma prova de prenda. E uma coisa que fizemos nesta temporada, que as chicas fizeram por seu iPhone, elas começaram a mirar um pouco talleres de confecções, de pessoas que trabalham com gravados em cuero, e começaram a mostrar um pouco da questão do ofício. Quando trabalhamos a questão dos vídeos, pedimos para as chicas, porque, por exemplo, nesta primeira etapa, para mim, a minha universidade teve um papel muito importante em minha carreira.
Eu amo a Santa Marcelina, eu hablo de Santa Marcelina todo o tempo. Meu histórico está conectado a Santa Marcelina, então quando coloco meu nome no Google, Santa Marcelina sempre vai estar por trás. Porque passamos 4 anos, pelo menos 4 anos, neste processo que estamos trabalhando na universidade. Os professores têm um poder muito grande em nossa carreira. Eu me recordo de todos os professores que eu tive em minha carreira. E aí, por exemplo, quando começamos esse projeto em Horta, dizemos para as chicas, por que não começar a filmar todo o processo, todas as etapas, fotografar, guardar isto como histórico, porque depois isto vai ser seu portfólio. Então, quando mandamos um currículo, este currículo não tem vida, porque ele é branco e com tipografia. Uma tipografia, às vezes, até horrível. Mas quando mandamos imagens, tens vida, tens color, tens histórias, tens texturas, tens muita coisa. Então, quando começamos a trabalhar com imagens, começamos a trazer e contar um pouco do cotidiano do que hacemos. Então, dizemos para os chicos, vai para o taller, filma o processo que estão fazendo em los telares, vai para a mesa de prova de roupa, corta e filma isto. Começa a guardar toda essa imagem, que esta imagem vai ser a comunicação deste processo. Isto se transformou em los vídeos que eu mostrei. Toda a questão dos ofícios foi muito interessante. Normalmente eu venho acá de 8 às 10 vezes. Esta aqui se foi no último grupo do ano passado, que é de ATID. Tivemos 2 projetos, o primeiro se foi CRUD e agora ATID. Aqui se foi, creio que a primeira ou segunda classe. E assim começamos a trabalhar toda essa questão. De ATID, diferente de CRUD, trabalhamos com a ideia de arquitetura. E aí, por exemplo, foi muito interessante quando começamos a trabalhar com arquitetura, eu perguntei para as chicas, o que vocês conhecem dos arquitetos, das coisas que estão acontecendo, que miram as fachadas, e pouca informação tinha. E aí, eu não consigo, esta parte que eu não consigo entender, sabe assim, como que não começam a investigar? Mas, por exemplo, se eu perguntava, conhece alguma coisa de Paris? Sim. Conhece alguma coisa de Nova York? Sim. E de Montevideo, cadê esta informação? Então, se foi um recorrido para mim e se foi um recorrido e uma transformação de conhecimento até para as pessoas que fazem parte desse projeto. Então, todo mundo começa a conhecer coisas novas e aí começamos a devolver isto para as pessoas e para a sociedade. Em ano passado, fizemos no Instagram, que as chicas começaram a colocar fotos da cidade, que começaram a hacer coisas e depois uma das chicas estavam falando comigo na classe, ela falou, Lúcio, agora você haces a nós outros a mirar a cidade um pouco mais. Então começamos a caminhar sacando fotos. Então para mim mostrar um pouco para as pessoas que tudo é comunicação de moda, mesmo na fachada de uma casa, é muito importante. E aqui elas trouxeram o Eladio Dieste, que é um arquitetura eu acho muito reconhecido, as obras dele, e aí começam a trazer isso em mood boards. E mesmo os trabalhos que é uma imagem muito forte de Eladio, como a questão de luzes e sombra, a tecnologia aplicada a desenho, de unificação dos materiais, silhuetas orgânicas, isto são, como que eu posso dizer, são características muito fortes para o arquiteto, que pode se tornar características muito fortes para um desenhador também. Então, elas constatar esta informação é muito importante para seu processo de crescimento como estilista e como desenhadora. Então, aí começamos a questão da construção das técnicas. Os gravados a laser, este do grupo Rita, que existe cambio entre lo viejo e lo novo da cidade, então coisas novas e coisas viejas. Acá também. Outra questão dos gravados, e é muito interessante porque assim, todas elas que fazem. Então elas fazem o debut, se vão para um taller especial que tem em Horta, que fazem os gravados, fazem todas essas coisas, levam para a classe e construímos tudo isso. Então, todas as classes que estou aqui têm câmbio muito forte, porque temos esta informação muito rápida. Então, elas conseguem trabalhar isto em casa, na faculdade, e a todo momento comunicar e trazer coisas novas. Então, elas têm uma habilidade muito grande de construção, de texturas, de todas as coisas, e aí, compilando toda essa informação, conseguimos trazer isto em um trabalho final. Então, a questão da construção, acá são detalhes de las fotos de las prendas.
a quantidade de material e pensa que nem tudo se vai para a coleção. Então, tem muitas coisas aqui que são descartadas. Eu queria pegar tudo, botar em minha maleta e levar para o Brasil para vender isto para marcas. Porque são lindos, são processos incríveis, são coisas maravilhosas. E eu, como trabalho para muitas marcas, aí eu penso, isto pode ir para a marca tal, outro pode ir para outra marca. Eu começo a pensar isto como informação de moda também e de venda. Então, eu poderia contratar todas as chicas de Hort para trabalhar comigo em Brasil. Seriam minhas escravas uruguaias. Lá a parte de colores, aqui elas hicieron, em vez de ser com tinta, hicieron com os tecidos. Lá a parte de construção, do grupo Rita, que está uma das chicas acá. E aqui, por exemplo, na questão dos processos, elas tiveram diversas dificuldades na construção. Porque, por exemplo, quando passava o cuero em la máquina para cortar, o cuero se quedava queimado. Então, o que fazer? Então, depois teníamos. Então, é um processo bastante complicado. Necessitamos de todas as etapas. Algumas vezes eu até falo, Mariana, preciso vir uma vez mais. Então, é uma etapa de construção. Elas fazem tudo, a comunicação e todo o projeto. Eu sempre cobro de meus alunos assim. Temos que mostrar novas coisas, temos que proponer novas coisas, temos que trazer novas coisas, temos que pensar e, como desenhadores, temos que trazer para o mundo uma nova identidade. E como pensamos nisso? Como pensamos isto em produtos, em materiais, em informação e comunicação também. E aí, por exemplo, nesta parte do processo dos vídeos, é muito interessante que elas trazem essa informação conectada com tudo que se foi a búsqueda de todo o semestre. E esta devolução é muito rica porque elas mostram um pouco do processo, mostram um pouco da cidade, mostram um pouco da questão da escritura e comunicam esta informação para as pessoas. Então, isto se transforma em um projeto que tem tanto um valor sentimental para as alunas, para a universidade e para a cidade também, porque estamos comunicando cultura. Me recordo que na última do ano passado, as chicas me enviaram uma página de jornal de um periódico de acá que estavam falando. Não tinha nenhuma conotação da universidade ou qualquer outra coisa, mas falavam assim: alunas de moda comunicam com arquitetura. Então, este é nosso papel de comunicar e mostrar um pouco da cidade e tudo o que está acontecendo acá. Então, temos muito, assim, muitíssimo poder de comunicação e mostrar um pouco mais. E por que não mostrar o que acontece em Montevideo e na cultura uruguaia? Bueno, perdão por ultrapassar meu tempo, eu falo muito, eu sou um cantante, eu hago tour, eu hago turnê e quero agradecer a oportunidade de estar com vocês um pouco mais do dia de vocês. Para mim, passar esta informação que eu trabalho há tanto tempo e que eu hago todos os dias, eu hago com as mãos na minha espalda, porque é muito fácil para mim, porque é feito com amor. E quando transformamos o que hacemos com amor e transformamos isto em alguma coisa, sempre vai dar um resultado. E se isto se dá um resultado, esta parte para mim que me retorna como profissional. Então, quando eu miro as minhas charlas, as minhas conferências, os resultados de minhas palestras, aulas e classes, para mim é muito interessante, porque o amor que eu transmito para as pessoas, eu começo a ver que elas começam a transmitir isto para todas as coisas. Então, coloquem isto em sua vida, o amor. Graças.